o verão chegou. E o episódio de hoje vai falar justamente como enfrentar o verão com bebês e crianças. Estamos começando mais um Castelo de Areia. Eu sou a doutora Jéssica Pinha, pediatra. E eu sou a doutora Betina Moreira, também pediatra. E juntos construímos, então, esse podcast para construir e reconstruir a saúde das nossas crianças. Antes da gente começar, já lembra aí, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de famílias possíveis, porque eu te garanto que a gente vai trazer muita informação de qualidade aqui. E vocês sabem que informação de qualidade liberta. Verdade. E no verão, o que a gente mais se preocupa é com a pele sensível dos nossos bebês. E como? Né? E hoje, para poder ajudar a gente a construir, reconstruir, desmistificar, né? E cuidar bem da pele dos bebês e das crianças, eu trouxe a doutora Lívia Pino, que além de excelente dermatologista, é uma das minhas bestes, é mãe da Nina. O que mais, Lívia? Fala aí pra gente. Primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês. Acho sensacional esse projeto de vocês. Como eu atendo, apesar de não ser pediatra, eu atendo muita criança. Meus pacientes todos vão para ela. E quero agradecer o convite antes de tudo. E para quem não me conhece, eu sou Lívia Pino, sou dermatologista, médica dermatologista. Como Jéssica já falou, mãe da Nina, que é atendida pela Jéssica desde o nascimento, e esposa do Daniel. Estou aqui para falar um pouquinho dessa estação que reina durante praticamente todo o ano, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né? A gente tem verão praticamente o ano inteiro. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada por ter topado aí com a gente. Bom, pessoal, então a gente vai aqui começar a abrir com uma pergunta para nossa dermatologista maravilhosa, que é a seguinte: qual é o maior inimigo das crianças agora no verão, doutora Lívia? Então, eu tenho que falar que o sol, né, apesar de ser super importante, e eu acho que criança precisa fazer atividade, né, ao ar livre, então elas precisam do sol, sim, só que a gente precisa de responsabilidade, né, e principalmente os bebezinhos. Eu acho que os bebezinhos a gente tem que ter muito cuidado. E aí, quando eu falo o sol, eu quero dizer o calor também, né, porque esses bebezinhos têm aí uma pele, né, muito sensível, e a chance de fazer uma desidratação, uma insolação é muito grande. E isso pode até ser fatal em alguns casos. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu vou até pegar esse gancho aqui e falar de uma paciente minha que mandou mensagem semana passada. Ela é médica também. E ela me mandou uma mensagem, eram 4 horas da tarde do sábado. Ela falou assim: B, cara, olha que bizarro. Eu fui num passeio ao ar livre aqui no Rio de Janeiro, lembrando que a gente tá no verão aqui, tá um calor danado. Sim. E tinha várias pessoas, assim, na sombra das árvores. Era um passeio tipo em cachoeira. Mas mesmo embaixo, assim, das árvores, tinham várias mães que estavam amamentando. Então eram bebezinhos menores do que 6 meses. E aí ela falou assim: cara, os meus filhos têm 2 e 4 anos. E eles chegaram em casa passando mal de calor, começaram a vomitar, parecia que já era uma desidratação associada. E ela ficou pensando assim: caraca, imagina aqueles bebezinhos em seio materno que estavam lá tão pequenininhos, apesar de não estarem expostos diretamente ao sol, né? A gente tem que tomar muito esse cuidado, não é só porque não está exposto ao sol. Se tiver muito abafado o ambiente, gente, redobra a atenção, não é o lugar de estar ali com o bebê, então deixa né? eu fazer uma confissão. Que acho que a Lívia nem sabe disso. Ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Puxão de orelha total. Quando a Mari tinha 2 meses, minha filha, eu fui para Campos de Jordão. Não sei se o Leonardo se lembra. E aí tava um dia maravilhoso. Não estava muito quente, mas estava um solzinho. Tava andando com a Alice, com a Mariana no canguru. Fizemos uma meia trilha. Quando eu voltei pro hotel, a Mariana estava da cor do blazer da Lívia. Vermelha. Ficou passando mal. Eu me senti super culpada. É isso. E assim, porque a gente não pensa às vezes, tão agradável, né, ela mamava, assim. Sim, não tava um solzão, né? O calor, né? Então, isso. assim, o calor. Fontes de calor de uma forma geral. Então, assim, eu brinco que o bafo do Rio de Janeiro, né? É verdade, até dentro do carro, pensa. Se aquele carro no verão do Rio de Janeiro fica muito tempo ali no sol, se a criança fica muito tempo ali sem um ar-condicionado, por exemplo, para resfriar, também a gente já viu casos sem acontecendo, água, né? Sem Teve uma garrafinha d'água. Mas vamos falar de verão, Livinha. Para enfrentar, assim, o verão com os bebês, eu queria que você falasse um pouquinho sobre filtro solar. A gente passa filtro solar em todo mundo, não passa em bebê, com que idade? O que a gente não faz se não puder? O que a gente faz se não puder passar filtro solar? Então, filtro solar é essencial, porém,
com algumas restrições, né? Então, a gente não indica para bebês menores de 6 meses, tá? O uso de filtro solar, a não ser em alguns casos excepcionais, em pequenas áreas, né? Mas o que a gente indica para esses bebezinhos é o uso de acessórios. Exato. Então, roupa de proteção, né? Chapéu, se precisar, às vezes até uma calça, porque a gente tem que lembrar que o bebê, quanto menorzinho, a superfície corpórea ali dele, né? Ela tem uma absorção maior, né, do que quando a gente regula, por exemplo, com o peso de um adulto, né? E em crianças maiores de 6 meses, além dessa proteção que eu acho fundamental, eu acho que acessórios são fundamentais. Roupas mesmo UV, né, Lívia? roupas UV. Ela me deu um chapéu UV de presente. Isso é muito importante, né? Para ela se proteger. Pra me proteger. Mas, assim, os protetores solares, a partir de 6 meses, eles são indicados e, de preferência, que esses protetores solares sejam protetores solares específicos para crianças e que, na maior parte das vezes, esses protetores são ditos protetores físicos. O que significa isso? Na verdade, o protetor físico, ele cria uma barreira na pele. Então, a radiação bate ali e volta. É como se tivesse... Lembra dos surfistas que botam pasta d'água, né? Super, então, é mais ou menos para isso. Ele cria uma barreira. Por isso que esses protetores são muito grossos, são aqueles brancos, né? Que ficam lá grosso e que é difícil, às vezes, espalhar. Os protetores solares já para adolescentes, e aí a gente pensa para mais, a maior parte deles são químicos. E aí são substâncias que são absorvidas pela pele. Por isso que a gente precisa passar um pouquinho antes da exposição, né? E essas substâncias transformam a radiação que entra, né? E dissipam essa radiação. E aí essas substâncias, por isso que elas não são muito indicadas para as crianças, né? Pequenas, elas podem causar irritação, podem causar alergia. E, principalmente, a gente também tem que pensar em fragrância, né? Porque tem muitos protetores que têm cor, hoje em dia, eles adoram botar a cor até em protetores de criança, né? E a gente tem que pensar que isso pode causar dermatite, né? Pode causar alergia na pele das crianças. Nossa, essa informação foi muito legal. Eu não sabia dessa diferença aí dos protetores. Muito, muito interessante também. Bom, então, continuando dentro ainda dessa parte solar, né? Desses acessórios que a gente falou. Em relação ao acessório UV, você recomenda alguma coisa específica para os pais prestarem atenção na hora de comprar? Tem que ter algum selo de qualidade, alguma coisa Isso assim? é importantíssimo, hein? Hoje em dia tem diversas marcas, né? Já tá até algumas mais populares, com preços melhores. A minha filha, todo mundo sabe que é filha de dermatologista. A Nina, quando vai pra piscina ou pra praia, ela tá sempre de chapéu de proteção com UV, né? Chapéu com UV, não é bonezinho, não, é chapéu. E blusa, ou hoje em dia tem maiô super bonitinho, de manga, né? E aí, ela bronzeia, ela é diferente de mim, ela consegue bronzear. E aí, é muito protetor solar na perna e no rosto, porque por mais que, né, a gente tenha o chapéu, passa um pouco ali, então no rosto também. E óculos escuro. Não, o óculos eu ainda não coloco, porque eu acho que os oftalmos não indicam para criança, né? Por isso que eu não coloco. Mas as roupas de proteção ultravioleta, é óbvio que as boas marcas, a gente tem garantia, né, de proteção, mas uma roupa comum, sem grossa, o trato ali do ultravioleta, ela também protege. Então, para quem não pode comprar, a gente tem como se proteger também. Legal. Então, a gente tem que pensar só em tramas que sejam mais fechadas, né? Porque aí vai proteger um pouco mais. Né? Na minha época, eu usava a blusa do meu pai. Começava a ficar vermelha. Já botava uma proteção. Tinha um filtro proteção, solar, não sei se você lembra disso, que era colorido. Então, ficava com a cara rosa ou verde, com uma blusa do meu pai. Já era mangueira desde o início. Uma proteção. E aí, Livinha, outra coisa muito comum também, que assusta muitas famílias no verão, são as assaduras dolorosas, né, Bê? A gente recebe isso toda hora, uma fotinha. Principalmente, assim, agora, né, embaixo do pescoço. Do pescoço, né? De pescoço. Vamos falar um pouquinho, assim, como prevenir, né? O que você daria de dica, assim, para as famílias? Então, as assaduras são muito comuns, principalmente em bebezinhos que a gente tem ainda aquela pelinha toda gordinha, né? Que não tem o pescoço alongado ainda, nas áreas de dobra e área de fralda, né?
A primeira coisa é não colocar muita roupa na criança, né? Então, assim, não superaquecer aquela criança. Tentar sempre manter o máximo de seco possível. Eu sei que isso às vezes é difícil, né? Os banhos, né? Sempre depois do banho lembrar de secar muito bem essas dobrinhas. E a área da fralda, eu sempre digo, gente, que fralda tem tudo para dar errado. Vocês concordam comigo? Tudo. Fralda de plástica tem tudo para dar errado. É uma pele super sensível, né? Que ainda tá ali imunologicamente imatura, né? E tem xixi, tem cocô, né? E aí ainda usam produtos inadequados na região. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Verdade. Então, esses lenços umedecidos que tem muita fragrância, né? Ou usam pomadas, outras pomadas também, que não sejam adequadas. Então, o que eu acho primeiro, confie na dica dos seus pediatras, né? Ou do seu dermatologista. Não superaqueça a criança. Tente evitar produtos que não sejam estritamente indicados e tentar manter o máximo seco possível, né? Porque o bebê está ali suando constantemente naquela região dobradinha e isso acaba provocando que a gente chama de maceração, né? Isso. E aí essa maceração dá o início aí a essas assaduras. Maisena funciona no pescoço? Fala pra gente, pra quem não quer. Ou essa talco, é comum, né? Essa é comum, né? Pode Ou deixar talco bem em sequinho pó, o pescoço. né? Mas eu posso passar um talco, uma maisena? Conta pra gente. Mas olha que eu gosto de maisena, Eu gosto de maisena também. Eu gosto de maisena. Talco eu tenho restrição, mas então, maisena eu gosto. Eu acho que maisena é um amido, né? Então, ele consegue absorver a umidade local. Então, ele tem seu papel. Ele é um pouquinho calmante também. A aveia é mais calmante, mas a maisena consegue. Porém, se a gente colocar demais, você também não deixa respirar, né? Ali o lugar, transpirar. E o talco, eu super contraindico a não ser o talco líquido que existe hoje em dia, por causa do risco de inalação, de broncoaspiração, né? De das broncoaspiração. micropartículas do talco. Então, porque o talco é um pozinho muito fino, né? A gente não indica, e aí só pode o dar líquido. alguns problemas aí depois, respiratórios. E acho que outro assunto quente aí dentro do verão Esse são as podcast hoje tá famosas demais. brotoejas. O que você fala aí pra gente da brotoeja, de prevenção? Dá dica aí também pras nossas famílias. Então, a brotoeja pega um gancho aí da assadura, Isso. né? Então, a principal causa da brotoeja é aquecer o bebê demais. Então, muita roupinha. Aquela coisa que as nossas mães e as nossas avós sempre ficam. Bota a roupa nessa criança, Tá com frio, a mãozinha tá gelada. Né? Principalmente os bebezinhos, né? Nos primeiros meses. Então, esse superaquecimento, né? Dificulta que o suor saia das glândulas que estão produzindo ali. E essas glândulas ainda são levemente imaturas também. Então, elas ainda têm uma dificuldade. E aí, tem essa dificuldade de transpirar. E isso vai ficando o suor ali retido lá dentro, né? E gera uma inflamação. Legal. Essa brotoeja tem aí alguns tipos, né? Mas eu acho que o principal é não aquecer o bebê, tentar sempre deixar ele em um ambiente mais fresco, Roupinhas né? de algodão também ajudam? Roupas de algodão são essenciais. E aí, eu sempre falo isso pras mães. Elas falam pra mim, não, é roupa de algodão. Eu falei, vamos lá olhar a etiqueta. A composição, eu também. E a etiqueta importante. não é algodão. Parece algodão, mas não é. Então, essas roupas muito sintéticas que hoje facilitam, né? Barateiam. E aí, eles acabam fazendo mais nesses tecidos sintéticos. Eles dificultam essa transpiração natural da pele, né? Legal. Então, isso é bem ruim. E também favorece o crescimento de fungo, né? As brotoejas, às vezes, acabam complicando com infecções fúngicas, né? Isso. A gente acaba tratando com creme de barreira e com essas orientações, né? Mas o que eu também sempre falo com as mães para alertar é porque, às vezes, ela acha... É tudo muito parecido na pele, né? Então, fica na dúvida, é uma brotoeja? Será que é uma brotoeja? Às vezes não é uma brotoeja, às vezes é um fungo, né? Às vezes é uma candidíase, às vezes é um outro tipo de dermatite. Então, o ideal é sempre procurar o médico, né? E ter a sua melhor informação. Tem um pediatra para chamar de seu e um dermato para chamar de seu. Essa vai ser a nossa nova campanha a partir de agora. Bom, e assim, a gente sabe que a pele é o maior órgão do nosso corpo e que ela precisa de bastante hidratação, certo? Então, o que você fala também pra gente, assim, dessa parte de hidratação no verão, né? O que as mães têm que prestar mais atenção nesse momento? Então, é o maior órgão, né? Então, as pessoas esquecem que é um órgão. Então, assim como todos os órgãos precisam de água para viver, a pele também, né? E
como ela tem uma área de extensão muito grande, ela necessita de muita água. Então, no verão, você perde ali muito calor, né? Você perde a água da sua pele. Então, se essas crianças, principalmente, aí eu sempre lembro dos bebezinhos, né? Não forem corretamente hidratados, eles podem desidratar muito mais facilmente. Isso né? aí. Então, água, a partir dos 6 meses, me corrijam se eu tô errada. Isso aí, ela sabe E tudo. Ela é quase leite pediatra. materno ao livre extremo, demanda, né? A né? livre demanda nesses primeiros 6 meses, né? É muito importante. E creme hidratante, você passa? Como é que funciona isso? Passo, e aí eu vou contar uma história aqui É pra vocês, redundante, sabe, esse- gente? Quando a minha filha nasceu, eu falei, eu não vou ser médica dela, eu vou perguntar tudo para a pediatra. Posso passar hidratante nela? Não precisa, bebezinho não Ela precisa tinha nessa pele época. ótima, gente. Não precisa. Voltei, no primeiro mês a criança era uma lixa. Eu falei, agora eu posso passar hidratante? Eu adoro Pode, hidratante. passar hidratante. Então, assim, a gente tem aí um crescimento enorme de crianças atópicas, né? O que aí ainda piora mais esse ressecamento da pele. Então, essa falta de água desidrata a pele, né? Então, a pele fica ressecada. Esse ressecamento pode dar coceira, que é uma coisa muito insuportável, né? Quem já teve coceira sabe. Pode dar microfissuras, e aí você abre porta de entrada para ter uma infecção também. Pra fazer aquelas Para infecções fazer as de pele, infecções de pele, com bactéria, enfim. Então, hidratar corretamente. E aí a gente volta na questão também das roupas e ambientes frescos, né? Porque isso também contribui para você não desidratar. E acho que até também, assim, né, o banho, assim, nesse calor, evitar que seja aquele banho muito quente, usar sabonete apropriado para a idade do bebê, né, para não machucar aí a pele, né, da Sim. sua E criança. sabonete uma vez por dia, que eu passo Isso, pros pacientes. exatamente, uma vez por Olha, eu dia. sei tudo de dermato, gente. É. Obrigada, Lívia. Tá fazendo uma pós-graduação Uma comigo. pós-graduação com ela. Então, sim, sabonete é super importante, né? Evitar muito sabonete. Brasileiro Isso. ama sabonete, ama Cheiro, espuma. né? Uma E até cheiro, produto, ama né? espuma, A gente uma vez, né, por dia Então, sabonete. assim, a gente evita sabonete ao extremo. Amo sabão Isso. bactericida, que eu super não recomendo, né? Aquele, isso é bactericida. O terror Ai, da meu Deus. dermato. E hidratar a pele depois que tomar Isso. banho. E aí, assim, tomou 3 banhos por dia? Desculpa, vai ter que hidratar Hidratar, a pele com 3 certeza. vezes por Isso. dia. Perfeito. Sempre após o banho, porque depois do banho, assim, a gente brinca que os 3 minutos pós-banho, a sua pele está muito mais receptiva ali ao hidratante. Legal. E sempre dá preferência a um hidratante mais adequado, né? Então, a gente tem que... E eu acho que vocês, não sei se fizeram podcast, senão já é uma dica sobre isso. Então fala. Sobre endócrino e aí os disruptores Disruptores endócrinos, endócrinos. né? sim. Não, isso tem que ser um tema, Isso- com isso vai ter que certeza. ser um tema. Então, a verdade. gente tem que pensar ali não só para as alergias de pele, mas também com tudo. nessa questão, né? Então, produtos adequados, sem cheiro, sem fragrância, sem cor, de preferência, e que não tenham ativos que não sejam adequados para a As mães idade. adoram esses sabonetes aí com muito cheiro, né? Mas tomem sempre muito cuidado. Muito de cuidado. fato. Bom, chegamos então na parte do nosso podcast sobre as perguntas dos nossos seguidores, doutora Lívia. Vou te Vamos falar lá. e aí você responde pra gente. Bom, a primeira pergunta é da Mariana, mãe da Luana, aqui do Rio. Minha filha tem 8 meses e adora brincar no sol. Como posso deixá-la brincar, mas de forma zelosa, para que ela não tenha problemas de pele? E de saúde, né? De forma geral também. Então, como a gente já falou aqui, um resumo, né? Como a gente já falou, eu acho que tentar evitar horários muito ruins, né, no sol. Ah, isso é importante. Então, assim, tentar usar ali Meio-dia. o início da manhã, né, antes das 9 da manhã de preferência, Isso. né, ou após as 16 horas. Isso é bem importante. Mas lembrando que ali eu também tenho radiação, Também tem que né? proteger, né? Então, também tem que proteger. A proteção com acessórios, eu acho que para idade, para infância é super importante, porque aí é menos produto que a gente também tem que passar na criança. E aí uma coisa, lembrei aqui, que eu acho super importante. Essa criança vai brincar na pracinha? Rio de Janeiro cheio de mosquito, né? E a gente tá no Nossa. verão, dengue, Arrasou. zika. Então, precisa passar também o repelente. E aí sempre Fala me a ordem. perguntam, né? Essa é ótima. Isso sempre me perguntam qual a ordem, né? Qual a ordem passar. Então, primeiro você vai passar o protetor solar, né? E depois o repelente. O repelente é sempre o último, independente de quais produtos você vai passar na pele. Porque ele age, eu brinco como se fosse uma nuvem, assim, né? Tentando espantar ali os mosquitos. Legal. Então, se você coloca qualquer coisa em cima, ou até a mesma roupa. Então, passar protetor e botar roupa por cima não adianta muito. Né? A gente tem hoje uns protetores para você colocar De na roupa, roupa, né? Então, não esquecer também dos repelentes, que eu acho super Arrasou. importante. Perfeito. Muito bom. A próxima pergunta é do Lucas de Petrópolis, pais da Ana Clara.
Pai da Ana Clara. Meu bebê tem 4 meses e tem assaduras por causa do calor. O que fazer? Talco não adianta? Já tentei maisena e nada. Então, primeiro a gente tem que saber se isso é assadura. Eu acho que isso é a primeira coisa, Parece que né? não é. Porque pode começar com uma assadura e evoluir com outra, né? Com outra doença ali. Mas isso é a principal coisa. Então, a minha primeira dica para ele vai ter que falar com o seu pediatra ali, né? Presencialmente, Vai ter que presencialmente, Presencialmente, pra nesse gente caso ver não o tem que jeito. é, né? Mas também pegando um gancho em tudo que a gente já falou, né? Eu acho que o talco é totalmente contraindicado para as crianças, né? Pelo risco da aspiração. A maisena, ela pode ser usada como um mecanismo ali de tentar aliviar um pouco, mas os cremes de barreira geralmente funcionam muito melhor para o tratamento. E também saber se está usando roupas adequadas, né? Ali não sei se a criança está usando roupa demais, se são roupas que são de algodão ou não. Deixar a criança sempre fresquinha, deixar né? a Um criança ambiente fresca. Mas eu acho que Então, nesse caso a consulta médica é indispensável. com certeza. sempre, claro. Não tem jeito. Próxima pergunta, então. Joaquim, pai da Luma, morador de Bangu. Aqui onde eu moro é muito quente. Minha filha tem 1 ano. Que protetor solar eu devo usar? Então, 1 ano já pode usar protetor solar, né? Bangu realmente é quente Quando eu vi demais, Bangu, eu falei, ai. né? E muito Abafado, né? abafado também, né? Então, essa questão do calor também. Antes de responder para ele, eu vou lembrar de um caso de uma criança que tinha mais ou menos aí perto de 2 anos, já era um pouquinho maiorzinha, e que eu atendi, que tinha ido brincar, não foi nem teoricamente uma grande exposição, tinha ido brincar, né, ao ar livre. E sem roupa de proteção, sem protetor solar. Segundo os pais, na época, ela não ficou muito tempo, ficou cerca de 1 hora, mas naquele fatídico horário de meio-dia ou 1 hora, né? E essa criança veio com bolhas, com queimaduras mesmo, Olha né? só. E já lembrei até de um outro também que usou esses protetores coloridos. Solares coloridos. Com glitter. Com E muita achou cor que tava e que protegido. também fez uma queimadura com bolhas, tá? Caramba. Então, respondendo a ele, né? A gente tem que usar o protetor, lembrando das roupas que eu acho fundamental, como sempre, nas crianças. Mas o protetor solar, de preferência, um protetor solar infantil e que seja físico, né? Que são esses protetores mais grossos, brancos. Isso você consegue facilmente hoje descobrir se um protetor é físico ou químico, mas perguntar sempre para o médico, eu acho que ele vai te orientar ao melhor. Com certeza. Ai, gente, eu sei que aqui tem ar-condicionado, mas eu já tô até com calor. Com certeza. E eu lembrei de uma coisa, Lívia, eu não passei filtro solar hoje. Vamos ver, depois eu vou puxar uma E orelhinha dos ali. adultos é até importante passar filtro solar até aqui no colo, né, ali no Tem que passar em pescoço, no tudo, colo. né? Hoje eu tava vendo Mesmo sobre com isso. lâmpada, Lívia, a gente tem que passar filtro solar. Então, o filtro solar, na A seguidora verdade... Jéssica perguntando para a doutora Lívia. Se você tem melasma, sim, você tem que passar protetor solar mesmo indoor, né? Já para questão de câncer de pele, enfim, aí não, dentro de casa, né? Se a radiação não vier direto, né? Aqui a gente está num ambiente escuro, mas se a radiação não vier, você não estiver trabalhando de frente para a janela, né? Tá tudo bem. Bom, Li, chegamos aqui no final do nosso podcast. E todo final de podcast a gente pede pra vocês escreverem uma frase pra gente botar aqui no nosso baldinho. Pegar pra gente vermelho pra combinar construir aí a saúde da criança. Então, diz aí pra gente uma frase, uma palavra, não sei, alguma coisa que represente você aqui no nosso podcast. Lívia escreve bem também, hein? Ó, Quer outro papel? não precisa. Vamos lá, Livinha. Aponta aí, doutora Lívia. Livinha é para os íntimos. Aponta ali e fala o que você escreveu e por que você escreveu. Que eu escrevi aqui nesse papelzinho, falando um pouco sobre o que a gente acabou de falar, né? Não preciso dizer que a pele é maravilhosa e que a gente precisa cuidar dela, mas é que a infância é única e maravilhosa. Criança precisa de atividades ao ar livre, né? E o sol é nosso amigo. Grande amigo, mas ele precisa ser utilizado, ser usado com responsabilidade. Perfeita. Aí, coloca no nosso baldinho. Lívia, muito obrigada. Eu tô muito feliz com você aqui, mas a gente vai ter que acabar o nosso episódio. Vou deixar nossas redes sociais, @doutora Jéssica Pinha, @espaço vida 3 _. @doutora Betina Moreira Costa e... @Lívia Pino, dermatologista. Foi um prazer ter você aqui com a obrigada. gente, Li. Beijo Obrigada, e até gente. a próxima. Obrigada, até a próxima.